Boa noite a todos. Nós vamos agora para o capítulo 39 do nosso livro Estrela de Luz. O reencontro com o cego Bartimeu. Para quem não sabe, a doutrina espírita ela é totalmente cristã. Então vamos lá. Assim que ali aportamos, o instrutor Davi veio nos receber. Fomos informados de que teríamos um período de 2 meses para descansar. Poderíamos permanecer na colônia ou visitar outros mundos. O trabalho nas câmaras havia sido demasiadamente exaustivo. Alguns de nossos companheiros foram visitar os mundos superiores. Outros desejavam voltar à Terra para rever os familiares e outros preferiram ficar na própria colônia, pois queriam usufruir das belezas do lugar, fazer passeios nos parques e bosques, ouvir música e aproveitar o tempo em outros tipos de lazer e aprendizados que aquele lugar nos oferecia. Quando soube que poderia escolher o lugar em que faria meu descanso, veio-me a ideia de visitar o cego Bartimeu. Havíamos tido uma convivência na terra e ele tinha sido curado por Cristo. Eu não sabia onde ele se encontrava, mas mesmo assim decidi que falaria com Davi. Como eu havia ficado um longo período longe de Simeão, resolvi pedir a Davi para que meu amigo nos acompanhasse naquela visita. Dirigir-me ao nosso instrutor e falei com ele da minha vontade. No horário e local combinado, nos encontramos com Davi. Ele gentilmente nos disse: a residência de Bartimeu fica a algumas quadras daqui. Logo estaremos lá. Então, o plano espiritual, como eu falei antes, existem várias camadas, várias regiões, em que o agrupamento espiritual está de acordo com o sentimento, o pensamento, e as intenções, coletivas. Então, cidades espirituais, colônias espirituais são criadas, de forma a abrigar os trabalhadores, da seara cristã, da seara de Jesus, aqueles que ajudam a sustentar o nosso planeta Terra, com seus trabalhos, a sua mão de obra. E aqui o irmão foi até a casa de Bartimeu, que foi o cego, que Jesus curou. Então vamos continuar aqui. Ele gentilmente nos disse: a residência de Bartimeu fica a algumas quadras daqui, logo estaremos lá. Eu me sentia imensamente feliz em poder reencontrá-lo, personagem tão importante da história da humanidade. Ao caminharmos na direção da sua casa, observei que uma movimentação muito grande de companheiros por todas as ruas. Alguns conversavam, outros cantarolavam. Podíamos ver e sentir alegria em seus rostos. Depois de caminharmos por alguns quarteirões, Davi parou diante de uma belíssima casa, cujo jardim estava todo florido. Observamos que as flores ali cultivadas eram da região da Palestina. Então, gente, no plano espiritual, os espíritos, coletivamente ou individualmente, eles conseguem plasmar a vegetação, Aqui, no caso, a casa de Bartimeu, nessa casa ele cultivava a vegetação ali
que é da região da Palestina hoje, né? Quando nos aproximamos do portão, ele se abriu, um jovem simpático cujos olhos eram castanhos, dirigiu-se até nós e disse: é uma dádiva dos céus poder rever pessoas com as quais já nos encontramos, quando de nossa encarnação na Terra. Pelo contrário, pelo comentário do rapaz, parecia que ele nos conhecia, e como aquele rosto me parecia estranho, perguntei: você é Bartimeu, o cego que ficou curado? Enquanto me abraçava, disse ser cego de outrora. Então eu lhe disse o que eu havia conhecido na terra e que não o via mais depois de ter sido curado por Jesus. Ele então nos explicou como era a sua situação antes de ficar curado. Contou-nos que tinha as pálpebras totalmente coladas e ainda acrescentou: depois de curado, eu abri os olhos verdadeiramente para a luz. E, emocionado com nossa visita, mandou que entrássemos, pois iria nos apresentar a seus familiares. Então aqui, notadamente, Bartimeu, ele não tinha a mesma fisionomia quando encarnado. Como eu falei anteriormente também, o perispírito, ele é plástico, ele é moldável de acordo com a nossa vontade, o nosso desejo, nossa forma física. Então, ela é moldada de acordo com a nossa vontade. Então, uma pessoa idosa aqui encarnada, se desejar no plano espiritual, pode se tornar um jovem, né? Basta pensar, basta desejar e plasmar isso no perispírito, no corpo espiritual. Ao entrarmos na casa, uma forte emoção tomou conta de mim, pois na parede da sala havia uma belíssima tela e a pintura ali representava o exato momento em que Jesus o havia curado. Curioso, quis saber como ele a havia conseguido, pois me parecia ser original. E contemplando-a, Bartimeu disse: Quando aqui cheguei, fiz um pedido ao nosso governador. Perguntei-lhe se aqui havia algum artista que pudesse reproduzir a imagem do momento da minha cura. Ele, sempre atencioso, afirmou que não havia quem pudesse reproduzi-la, mas, para minha grande surpresa, disse que mandaria materializar o quadro. Nessa oportunidade, disse que todas as ações de Jesus estavam gravadas na estratosfera do mundo espiritual, o que poderíamos obter esta ou qualquer outra imagem, e que poderiam ser retratadas quantas vezes fossem necessárias. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei a tela já pendurada na parede. Então, tudo que nós fazemos na vida, ela fica retratada na psicosfera do planeta, né? Acima de nossas cabeças, né? Na egrégora, né? Na psicosfera, a psicosfera que aqui representa a estratosfera da Terra. Então, lá em cima, todas as imagens de todas as conversas que nós temos uns para com os outros, elas ficam registradas. Então, aqui foi feito o seguinte: a imagem daquele momento foi retirada, foi plasmada, né, e reproduzida numa tela para ser presenteado a Bartimeu, né? Porque a imagem estava já gravada lá em cima. Bartimeu, solícito, perguntou: mas que boas notícias os trazem aqui? Há quanto tempo estão na colônia? Emocionado com tudo que Bartimeu dissera a respeito da tela,
Contei-lhe que havíamos chegado ali desde a nossa morte, mas que havia acabado de chegar à colônia a Casa de Misericórdia, onde permaneci por mais de 300 anos trabalhando. Então aqui nós vemos aqui, né? Ele ficou lá mais de 300 anos trabalhando na Casa de Misericórdia, que é uma colônia espiritual, né? Bartimeu se dirigiu a Simeão e perguntou: Simeão, e seus filhos estão aqui na colônia? Diante de tal questionamento, Simeão, entristecido, respondeu prontamente: alguns de meus filhos moram aqui comigo. Também passaram pelo martírio na terra. Os que ainda não compreenderam os ensinamentos de Jesus estão encarnados. O mais triste é que continuam envolvidos no erro. Ainda não entenderam que o mal que estão causando ao seu semelhante um dia se reverterá contra eles. Lei de causa e efeito. Com um semblante triste, Bartimeu nos disse que alguns de seus familiares se encontravam ali junto a ele e que, do mesmo modo, alguns ainda estavam encarnados na terra, e acrescentou: sabemos que o tempo deles vai chegar, nenhum dos filhos de Deus está perdido. O Cristo foi à terra para os bons e justos e também para os injustos. Sabemos que o sol brilha para todos. Sabemos que o Mestre não vai descansar enquanto houver um pescador na terra, mas também sei que fica imensamente feliz quando vê um companheiro seguindo o caminho do bem. Então, a gente vê aqui que os nossos entes queridos podem nos acompanhar, né, nas cidades espirituais. Podemos ter uma grande família. Já falei sobre a família espiritual, né, a grande família universal, né? Temos a família encarnada, que são a família ao qual nós estamos em dívidas de resgate, e tem a família cósmica universal, que é todos aqueles que passaram por nossas diversas vidas e são uma imensa família, né? Eles formam uma imensa família para nós. São vários filhos, vários pais, várias mães, né? Ao qual todos nós estamos interligados a essas pessoas, ao qual desenvolver afetos conosco. E podemos conviver juntos. E continuou dizendo: estou feliz em recebê-los na minha casa. Gostaria de lhes falar da imagem que mais marcou minha vida. Quando abri os olhos, a primeira pessoa que vi foi Jesus. Parecia que eu já o conhecia. Senti-me imensamente envergonhado, pois tinha certeza de que ele lia meus pensamentos. Mas me senti feliz porque podia vê-lo, ver os homens, as árvores, o céu, a lua, os pássaros, os animais. Não me causaram tanta alegria quanto ver Jesus. Esta imagem está viva dentro de mim depois que fiquei curado. Procurei mudar meus pensamentos e minha maneira de agir com o meu próximo. Lutei para perdoar e servir todos os que me ofendiam. Orei por todos que me perseguiam e me caluniavam. Aqueles que diziam que eu não era cego e que me fazia de cego para pedir esmolas, eu perdoei. O mal que as pessoas me fizeram não me incomodava. Quantas vezes as pessoas que me ajudavam a caminhar pelas ruas me conduziam à beira de um precipício e diziam que eu poderia seguir em frente porque estava em lugar seguro, mas quando eu dava um passo à frente, caía em um despenhadeiro. Inúmeras vezes voltei para casa com as mãos e o rosto arranhados. Antes de conhecer Jesus, eu o xingava, ficava nervoso e até mesmo maldizia minha cegueira.
Mas depois de Jesus tudo mudou e minha vida passou a ter um verdadeiro sentido. A partir daí, quando me lembrava desses fatos, orava por aquelas pessoas e aos poucos entendi que elas ainda não conheciam os ensinamentos do Mestre Jesus. Quando deixei o corpo físico, fui trazido para esta colônia pelos meus emissários, pelos emissários do Cristo. Assim que cheguei, tive a oportunidade de reencontrar os meus seguidores, os seus seguidores. Como vocês sabem, o trabalho não acaba para quem quer progredir. Formamos uma equipe e sempre que possível vamos à Terra para ajudar os encarnados e também aos desencarnados que perambulam pelas vias públicas e também os que se encontram nas regiões trevosas. Dentre esses, o que mais me corta o coração é ouvir seus clamores. Muitos deles sofrem, lamentam, choram de arrependimento, pois saber que tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, mas não seguiram seus ensinamentos. Esqueceram-se de que cada amanhecer é um novo dia. Vamos ao encontro deles e lhes ofertamos ajuda, mas eles não aceitam e dizem não serem merecedores. Carregam consigo a certeza de que merecem sofrer. Certo dia tive um diálogo com um deles e quando ele nos contou todo o seu sofrimento, eu lhe falei, meu amigo, o Cristo que você conheceu continua vivo. A prova disso foi o seu aparecimento após a sua morte. E seus apóstolos e seguidores, mesmo você estando na vida espiritual, terá condição em reencontrá-lo. Basta que procure fazer a sua transformação íntima. Ele sabe das grandes dificuldades que enfrentamos quando estamos encarnados e conhece as nossas fraquezas. Jesus veio para nos ensinar a amar, perdoar e a ser brandos e humildes de coração. Ele também sabe que a humanidade se encontra em diferentes graus na escala evolutiva. Não desaparece essa chance e siga. Não desperdice essa chance e siga. Procure fazer sua reforma íntima. Mude seu modo de pensar e trabalhe em prol dos necessitados. Faça o bem. Então, essa é a mensagem que Jesus sempre nos deixou aqui, né? Que a única forma de nos libertar é através da fraternidade entre os homens. Envolvido em sua angústia, começou a se lamentar novamente. Depois de várias tentativas, conseguimos resgatar um daqueles espíritos, dentre tantos que ali se encontravam. Foi um acontecimento especial para toda a equipe. Durante o tempo em que conversávamos com aquele companheiro, outros nos ouviam. Depois que aquele espírito foi acolhido, outro veio para o nosso encontro e depois muitos outros vieram também. Periodicamente promovemos encontros com esses espíritos nas próprias colônias, onde eles ficam internados. E nessas visitas levamos até lá espíritos que estão encarnados na Terra para que possam também nos ajudar naquele trabalho. É uma tentativa de desfazer o trauma que trazem em sua consciência espiritual. É um trabalho muito complexo, né, dos espíritos, para manter toda essa organização após a nossa morte, após o nosso desencarne. A maioria das pessoas não ligam, não querem saber, né, para a vida após a morte. Outros mais acreditam que serão salvos diante de súplicas de oração, né, coisa que não acontece. Então, cada um hoje em dia tem o seu modo de pensar, mas que erroneamente eles acham que vão conseguir tal graça simplesmente em adorar o Senhor, né? Quando que
a fraternidade, a caridade não precisa de religião. Bartimeu fez mais alguns relatos emocionantes que nos fizeram chorar. Feliz com a nossa visita, nos disse: meus queridos, ainda hoje iremos a uma colônia em que fica bem próximo daqui. Ali nos reuniremos com um grupo de espíritos que desencarnaram já há algum tempo e que ainda hoje trazem na alma a marca dos desajustes espirituais. E nós sentiríamos felizes se vocês compartilhassem conosco desse encontro. Ficamos agradecidos, pois aquela seria uma ótima oportunidade para ouvirmos uma palestra de Bartimeu. O sol já ia alto quando ele nos avisou que aproximava o momento de seguirmos para a colônia. Após alguns preparativos, fomos teletransportados para lá. Descemos bem próximo ao local onde seria realizada a reunião. No percurso até o auditório, conversamos animadamente. Eu queria saber mais detalhes sobre os trabalhos de Bartimeu, que Bartimeu realizava naquela colônia. Aquele encontro fortalecia minha fé na sabedoria divina e cada vez mais eu me conscientizava da necessidade de trabalho em prol dos necessitados e de que somente assim avançaríamos em nossa evolução espiritual. Então aqui já diz tudo, né? Só vamos evoluir espiritualmente quando trabalharmos duramente em prol dos necessitados. Então aqui se falou de teletransporte, né? Muito interessante, né? Com os equipamentos que existem no plano espiritual, é possível desmaterializar o perispírito e projetar eles em um outro lugar, né? Os espíritos conseguem fazer teletransporte, né? Então, nós vimos aqui várias coisas, né? A própria terapia em grupo dos necessitados, dos espíritos desajustados, né? Essa própria terapia em grupo, né, que existe nas colônias espirituais, grupos de espíritos que adentram a colônia para receber a terapia, para fazer uma terapia dos seus traumas e se vão novamente. É um universo de situações, né? Aqueles que residem nas colônias e fazem terapia também. Então existe uma diversidade muito grande de tratamento, hospitais, né, terapeutas. Então é assim que é trabalhado no plano espiritual para que cada ser humano consiga se pôr novamente no caminho evolutivo, porque o caminho da evolução da fraternidade é o único caminho que não vai levar à dor, que vai eliminar o processo, essa roda dolorosa que nós temos, né, com o essencial. Fazer sempre o bem e orar pelos que nos perseguem. Essa é a fórmula secreta que não é secreta, né? Ficamos por aqui. Todos fiquem com Jesus. Até a próxima.